Segundo Reis 23, versão King James atualizada. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Iavé. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Iavé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem, os guardas da entrada, retirassem da casa de Iavé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, Azerá e a multidão de astros, chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado, que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a cinzas, que lançou sobre as sepulturas do povo. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam, tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Azerá. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá e desde Gebá até Berseba desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Iavé em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume se fazer. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao deus Sol e que ficava na entrada da casa de Iavé, próximo da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do Sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal, e derrubou todos os postes ídolos consagrados a deusa Azerá e profanou os lugares onde estavam enchendo-os com ossos humanos. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate,
que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar pagão, e assim o contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus que predisse tudo quanto estava acontecendo. Então o rei indagou: que monumento é esse que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida retornou a Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício da Páscoa a Yahvé, o Eterno vosso Deus, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira, e com esse rigor, em cumprimento às exigências da Torá, a lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Então determinou o Senhor: eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei essa cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi, o meu nome permanecerá ali para sempre. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito nos livros dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, tentou ajudar o rei da Síria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei, em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele, entretanto, fez o que era mal segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e ouro exigidos, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó
e, portanto, exigiu também prata e ouro de cada cidadão, conforme suas posses. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus antepassados haviam feito.